Do Salmo 51 ao Salmo 56. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada, ó tu que usas de dolo. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza. Antes, confiava na abundância das suas riquezas, e se fortalecia na sua perversidade. Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isto fizeste, e proclamarei o teu nome, porque é bom diante de teus santos. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi para a cítara.
Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e cometem abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento que busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os ossos daqueles que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ao mestre de canto, salmo didático, para instrumento de cordas, de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi hominizado entre nós? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, porque homens insolentes se levantam contra mim, e violentos procuram a minha vida. Eles não põem a Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Faze recair o mal sobre os meus inimigos. Destrói-os por tua verdade. De livre vontade te oferecerei sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque tu me livraste de toda angústia, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Agitado estou e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me perseguem. O meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Pelo que eu disse: ah, quem me dera asas como de pomba! Então voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, confunde as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Também iniquidade e malícia estão no meio dela. Há destruição lá dentro. Opressão e fraude não se apartam das suas ruas. Pois não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Conservávamos juntos tranquilamente, e em companhia andávamos na casa de Deus. A morte nos assalte, e vivos desçam ao Seol, porque há maldade na sua morada, no seu próprio íntimo. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Livrará
em paz a minha alma, de modo que ninguém se aproxime de mim, pois há muitos que contendem contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá aquele que está entronizado desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Aquele meu companheiro estendeu a sua mão contra os que tinham paz com ele, violou o seu pacto. A sua fala era macia como manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia, eram espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de traição não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba dos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calcam aos pés e, pelejando, me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer um mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte. Escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.